Olá, olá, meus alunos, minhas alunas. Todo mundo bem? Preparados aí, bem animados para a aula de hoje? Então, na aula de hoje, vamos trabalhar com regras básicas constitucionais sobre os partidos políticos. Antes disso, eu vou comentar o artigo 16 da Constituição Federal também, que trata aí do princípio da anualidade, da anterioridade eleitoral, que ele é muito cobrado. A Constituição trata ele de forma bem simples, o direito eleitoral que vai aprofundar um pouco mais, igual a parte de partidos políticos. Na Constituição, foi bem simples no direito eleitoral, que vai aprofundar mais com a lei de partidos políticos. Mas é importante você conhecer a parte constitucional, além de ser a base, né, lógico, tem um dispositivo que foi alterado recentemente, até algumas questões que você for resolver tem que tomar cuidado, porque de 2017 para trás, as questões eram consideradas corretas. 2017 para frente, elas já estão consideradas como incorretas, dependendo da situação. Eu vou já explicar o porquê. Beleza? Então, o artigo 16, ele vai determinar o seguinte: a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Aqui é o seguinte: esse artigo 16, chamado aí princípio da anualidade, ou também, como é mais conhecido nas provas, anterioridade eleitoral, ele busca e evitar mudanças repentinas nas eleições. Então, supor, tem uma eleição em outubro. Quando for em maio, eu mudo algo da eleição. Não, pode mudar, alterar o processo eleitoral, mas não vai ser aplicado para as eleições de outubro. Então, supor, 2022 tem eleição. Aí, em maio de 2022, eu mudo alguma coisa sobre essas eleições. Ok, pode mudar o processo eleitoral. Só que só vai ser aplicado para as eleições de 2024. Não se aplica para as eleições de 2022. Para eu ter uma regra que vai ser aplicada nas eleições de 2022, ela tem que ser aprovada até outubro de 2021. Um ano aí antes das eleições. Então, que determina esse artigo 16. Eu tenho uma lei que altera aí o processo eleitoral. Ela entra em vigor na data da sua publicação. Entra em vigor na data da publicação. Só que ela não se aplica à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Tem que esperar um ano. Se tiver eleição durante esse período aqui, vamos supor, ela foi publicada em setembro. Se tiver eleição em novembro, uma eleição aí que ocorra em alguma situação, não se aplica. Se tiver eleição em maio, professor, eleição em maio pode acontecer. O prefeito é cassado, né? A chapa é cassada e tem novas eleições. Pode ser em maio. Não se aplica. Só vai se aplicar as eleições de setembro do outro ano para frente, beleza? Então, para evitar mudanças aí repentinas. E agora, sobre partidos políticos, é livre a criação, fusão, incorporação, extinção de partidos políticos. O Estado não vai interferir nisso daí, tanto que nem precisa de autorização estatal para criar um partido político. Então, se eu quiser criar, quiser fazer a fusão, e como existe, alguns partidos se juntam, incorporação, extinção, é possível resguardar a soberania nacional, o regime democrático e o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observar os seguintes preceitos. Esse partido tem que ter o caráter nacional. Então, eu não posso criar o PPI. O que é o PPI? Partido do Piauí. Só tem no Piauí. Não. Eu posso até criar Partido do Piauí, mas desde que ele tenha o caráter nacional. Não pode existir um partido de caráter estadual, caráter municipal. O inciso segundo, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou subordinação a este. O partido político ele está elegendo governantes ali que vão trabalhar basicamente na condução política, na condução dos negócios públicos. Se o partido recebe dinheiro estrangeiro, pode ser que tenha um interesse por trás disso, né? Argentina, os Estados Unidos está pagando ali para um partido, e aí lá dentro o cara é deputado, lá dentro o cara é presidente, às vezes, é governador, e aí pode estar interferindo, trazendo esse interesse estrangeiro para dentro da política, né? E não pode. É proibido o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro ou subordinação a estes para os partidos políticos.
Os partidos têm que prestar contas à Justiça Eleitoral, até mesmo porque eles recebem o fundo partidário, que é um dinheiro público. Eles têm que prestar conta desse dinheiro. E o funcionamento parlamentar, de acordo com a lei, que é a Lei de Partidos Políticos, vai ser detalhada mais na parte do direito eleitoral. Os partidos políticos, após adquirir personalidade jurídica, na forma da lei civil, fazer o registro lá no cartório, tudo bem direitinho, vão registrar os seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Então, cuidado, tem duas pegadinhas aqui. Primeiro, vão dizer que o partido adquire personalidade jurídica no TSE. Não. O partido adquire personalidade jurídica na forma da lei civil. E a segunda pegadinha é dizer que eles vão registrar os estatutos no TRE. Não, não é no TRE, Tribunal Regional Eleitoral. É no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Tranquilo? Dando continuidade. Aqui um tópico aí que foi atualizado aí sobre as coligações. Vou fazer a leitura, depois eu explico. É assegurar aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, e sobre organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e regime de coligações nas eleições majoritárias. Ó, é assegurado para ele adotar os critérios de regime de coligação nas eleições majoritárias, vedada a celebração das eleições proporcionais, sem a obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital, municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Então, vamos lá. Vamos esquematizar, porque isso aqui é importante, foi modificado aí recentemente. Vou apagar aqui a da aula anterior. E aí você tem que tomar cuidado. Seguinte, existem as eleições majoritárias, a eleição aí a presidente, governador, prefeito e senador. E as eleições proporcionais, que é aí para deputado e vereador. Professor, proporcional por quê? Aqui você vai lembrar de uma coisinha chamada legenda. Ah, fulano foi eleito pela legenda. Você já ouviu isso, né? Então, nas eleições proporcionais tem essa legenda. Às vezes o cara tem um voto, uma votação bem pequena, mas é eleito, e outro que tem uma votação grande não ganha. Já na eleição majoritária, não. Ganha quem tem mais voto e pronto. Então, se eu quiser fazer coligação na eleição majoritária, pode? Pode. É possível coligação na eleição majoritária. Já na eleição proporcional, pode ter coligação? Não, não pode ter mais. Antigamente poderia, mas agora não pode mais existir essas coligações. O que significa essas coligações? Eu tinha um partido político que se juntava mais uns 30 partidos, ficava uma coligação imensa, e aí eles tinham um voto muito grande. Aconteceu, por exemplo, com o Tiririca. O Tiririca tem uma votação expressiva. Junto com o Tiririca, foram eleitos vários outros. Ele foi puxando pela legenda, pela coligação. Então, ele puxou 5, 6 pessoas com uma votação baixíssima. Você tem ideia? Teve gente lá com 50 mil votos que perdeu, e o cara com 5 mil votos ganhou. Por quê? Por conta da legenda, né? Essa eleição proporcional, ela tem a divisão pelos votos do partido. Então, como teve um cara lá que teve muito voto, ele acabava puxando os outros. E aí, por isso, acabou. Não é possível mais. Agora, não é possível coligação em eleições proporcionais. Então, se eu vou ser candidato a deputado, é com o meu partido, não posso fazer coligação com vários outros partidos. Agora, para eleição majoritária de prefeito, governador, presidente, pode existir. Então, o presidente ele se junta lá com vários partidos, por quê? Porque isso aí não vai interferir em nada na eleição dele, que a eleição majoritária ganha quem tem mais votos. E outra coisa também que foi alterado é sobre a questão da vinculação. O que acontecia antes? Se o PMDB, agora é MDB, né? E o PT fizesse uma coligação em âmbito nacional, o Estado, o município, tudo tinha que seguir. Tinha que seguir o que foi feito de âmbito nacional. Hoje não é mais preciso isso. Já teve nessas últimas eleições um caso assim estranho de acontecer, né? Uma coligação entre o PT e o PSDB em um município.
historicamente são partidos que vêm brigando aí, né? Mas teve um município que lá o PT e o PSDB se coligaram. Os dois estavam juntos. Plenamente possível agora. Antes não era, porque tinha que seguir. O que fosse feito de âmbito federal, né, na eleição ao presidente, tinha que seguir nas outras, beleza? Então vamos aqui analisar novamente, ó. Segurado aos partidos a escolha, o regime de coligações, nas eleições majoritárias, você já sabe o que é isso. Vedada a celebração das eleições proporcionais, não pode existir mais coligação nas eleições proporcionais, sem a obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Beleza, aqui uma atualização boa. E aqui outra, essa daqui que você precisa tomar cuidado, que aqui é cobrado demais. Isso daqui é chamado cláusula de barreira. Isso, por muito tempo, foi barrado pelo STF. O STF não permitiu. Então, como eu falei, se você fizer uma questão de 2017 para trás e perguntar assim, o STF permite a cláusula de barreira? Está errado. É possível cláusula de barreira dos partidos políticos? Está errado. 2017 para trás, está errado. Só que aí, quase como um efeito conhecido como backlash, que é quando o legislativo ele dá aí uma resposta ao judiciário, né? Tipo, o STF chegou e disse, ó, não pode, cláusula de barreira. No meu entendimento, não pode. Aí o legislativo foi lá e fez uma emenda constitucional e disse, agora pode. Diz alguma coisa? Então, é o que é conhecido como backlash, é quando o legislativo ele dá essa resposta para o judiciário. E aí muda através da emenda constitucional e acabou. Porque antes não tinha na Constituição. Então, no entendimento do STF, dizia que não poderia. Sim, professor, mas o que é essa cláusula de barreira? É situações que eu vou destinar o fundo partidário e também acesso à rádio e televisão só para alguns partidos. Porque antigamente todos tinham. Aí a pessoa criava um partido pequeno, né? Às vezes não ganhava nada, mas só para receber o fundo partidário. Então, por isso que muito tempo existiu partidos demais aí. Bastava criar ali o partido e pronto, já tinha essa situação para ganhar o fundo partidário, para ter acesso à rádio e televisão. Mas aí foi criado essa cláusula de barreira aí, fazer, não, peraí, não é assim não. Não é todo partido que vai ter fundo partidário, não. Todo partido vai receber o dinheiro, não. E aí, quais são as situações? São duas situações que vai ter aí a cláusula de barreira, para receber, né? Quais são? Primeiro, o partido que obtiver nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, já tirando aí os nulos e tal, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação. Então, quantas unidades da federação eu tenho? Tenho 27, 26 estados no Distrito Federal. Então, tem que ter 9 unidades da federação, com pelo menos 2% dos votos de cada uma delas. Peraí, professor. Me explica isso daí direito, que eu não estou conseguindo compreender. É o seguinte, deixa eu explicar logo aqui, que quando eu sair daqui vai apagar, então eu não quero apagar isso aqui. Então, a primeira regra é essa. No mínimo 3% dos votos válidos, distribuído por pelo menos um terço das unidades da federação, com no mínimo 2% dos votos válidos em cada uma delas. Ou tiver elegido pelo menos 15 deputados federais em pelo menos um terço das unidades da federação. Muita coisa, né? Então, ó, eu criei meu partido elegeu 15 deputados federais. Opa, então você recebe o fundo partidário. Então vamos lá, é uma cláusula de barreira, se não preencheu, não recebe. Vamos para a primeira situação. Qual é a primeira situação estabelecida na Constituição? Eu vou pegar os votos válidos que foi dado aí para a Câmara dos Deputados, para deputado federal. Desses votos válidos, o partido tem que ter no mínimo 3% desses votos. Só que é o seguinte, não é só isso. Tem que estar distribuído em pelo menos 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em pelo menos um terço
as unidades da federação. Eu tenho 27 unidades, né? 26 estados no Distrito Federal, então um terço aqui dá 9. Então, vamos supor, Piauí, Distrito Federal, Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio Grande do Norte, Goiás e Tocantins. Pronto. De cada uma dessas unidades da federação, eu tenho que ter pelo menos 2% dos votos aqui. De cada um deles. Para evitar, por exemplo, assim, por exemplo, São Paulo tem um colégio eleitoral muito grande. São Paulo sozinho poderia fechar isso daí, né? Mas eu tenho que distribuir por pelo menos um terço com 2%, 3% é de tudo, de todos os votos. 2% é dos votos do Piauí, 2% do Distrito Federal, 2% do Ceará, de cada estado. Ou a segunda situação é o partido eleger aí 15 deputados federais, só que também distribuído por pelo menos um terço das unidades da federação. Você não pode, por exemplo, ó, eleger 15 deputados, mas foi só em São Paulo. Não, aí não vale. Tem que ser em pelo menos 9. Então, 15 distribuídos aí pelo Brasil todo. Então, são regras bem complicadas de partidos pequenos conseguirem preencher, né? Então, por isso que é chamado cláusula de barreira. Obtiver nas eleições para a Câmara de Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuírem pelo menos um terço das unidades da federação, com no mínimo 2% dos votos válidos de cada uma delas. Ou tiver elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuírem pelo menos um terço das unidades da federação. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Paramilitar é como se fosse parecido com o militar. Então, partido político armado, com hierarquia, isso aqui você é o soldado do partido, aqui você é o cara, não. É vedada a utilização pelos partidos de organização paramilitar, beleza? E para finalizar, ao eleito por partido que não preencheu os requisitos previstos no parágrafo terceiro desse artigo, que é as cláusulas de barreira, né? Então, foi eleito por um partido que meu partido não vai ter o fundo partidário. Se quiser, ó, é assegurado o mandato e facultar a filiação, sem perda do mandato, não vai ter questão de infidelidade partidária, a outro partido que os tenha atingido. Não sendo essa filiação considerada para fim de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Aqui é o seguinte, meu partido não ganhou fundo partidário. Aí você, bom, eu vou mudar. Se mudar de forma voluntária, pode ocorrer a questão de infidelidade partidária, a pessoa perdeu o mandato. Mas nessa hipótese aqui, é assegurado o mandato, a pessoa continua. E ela vai se filiar a outro partido que tem atingido, não, aquele partido ali tem fundo partidário, eu vou para lá. Só que aquela filiação, ela não vai entrar no cálculo lá. Vamos supor, aquele partido tinha 20 deputados. Aí um veio, ficou 21. Então quer dizer que ele vai receber mais um pouquinho, porque é 21? Não. Porque aquela outra filiação que foi feita de acordo com o parágrafo 5º, ela não vai ser considerada para fim de distribuição do recurso partidário e de acesso a tempo de rádio e televisão. Beleza? Então, com isso, a gente finaliza nosso capítulo de direitos políticos, também a parte de partidos políticos. Tem que tomar cuidado com esse parágrafo terceiro, parágrafo primeiro, que foram atualizados aí pela Emenda Constitucional 97 de 2017 e que estão sendo muito cobrados em prova. Beleza? Qualquer dúvida já sabe, pode entrar em contato. Um forte abraço a todos e bons estudos.